pé, abramos a santa palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Assim diz a palavra do Senhor. Lembre-se bem que agora o Senhor não vai falar com você no WhatsApp nem no Facebook. Aquele rapaz ali é meu primo, é Marconi, casado com a irmã da Lu. Levanta a mão aí, Marconi. Deus abençoe. Vamos ver aqui com a esposa. Ele é lá de Paracatu, mas mora em Uberlândia. Vamos ler ali, Mateus capítulo 2. Mateus 2, de 1 em diante. Preste atenção, assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei partira, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Todos comigo, versículo 10 e 11, leamos todos juntos. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande imenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria e sua mãe. Se adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. A igreja pode sentar-se, nós vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nessa manhã nós damos toda a glória ao Senhor, porque não há outro Deus além de Ti, Senhor. Nós bendizemos e exaltamos o Teu nome, porque Tu deste Cristo na cruz em nosso favor. Pai, nós Te bendizemos por esse tempo do Natal, porque esse tempo do Natal nos relembra o Teu amor, porque nunca ninguém nos amou como o Senhor Jesus. Agora, Deus bendito, fala graciosamente ao nosso coração na pregação da palavra. A cantada será um espetáculo de louvor para a Tua glória, mas também a pregação é para a Tua glória, e o Senhor fala dela. Então, Deus, eu quero pedir que o Senhor se apresente ao povo que está nessa manhã, que pessoas venham ver o esplendor da face de Jesus por meio da pregação, que almas tenham um encontro vivo e pessoal contigo agora, e, ó Deus, que haja salvação na Tua casa nessa manhã, para que a Tua bênção seja perceptível aqui. Ó Deus, exalta o Teu nome, exalta o Teu Cristo, e que o Teu Espírito se move em nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando ainda estava no Chile, em umas férias de verão viemos ao Brasil, e era esse tempo do Natal, e muito tristemente algumas tempestades tinham assolado, amados irmãos, a cidade de Belo Horizonte. E num determinado bairro houve, amados irmãos, uma avalanche de terra que soterrou uma casa, e naquela casa um homem perdeu sua mulher e seus 2 filhos. E quando eu assistia, amados irmãos, o canal de televisão, de repente um repórter se aproximou daquele homem, e todos nós esperaríamos que ele estivesse aos prantos e em grande desespero. E o repórter então se aproximou dele e disse: hoje foi um dia terrível para você, mas eu não vejo você gritando desesperado. Você está sofrendo, mas está sereno. O que te leva a estar desse jeito? E de repente, então, amados irmãos, aquele homem abriu a sua mochila e tirou da sua mochila esse livro e disse o seguinte: meu coração está dilacerado, minha alma está partida. O Senhor levou a minha esposa e os meus 2 filhos, mas eu não estou acabado. Eu posso permanecer de pé pela fé que eu tenho no Cristo que se revela nesse livro, pela fé no Cristo que se apresenta nesse livro e deu a vida na cruz
momento de angústia e de tremenda aflição, aquele que conhece verdadeiramente o Senhor, que nos deu de graça a sua salvação. A maior bênção do Natal, amados irmãos, é conhecermos a Jesus. Então, nessa manhã em que celebramos o Natal, ao olhar nesse texto tão precioso, quando os magos do Oriente vêm visitar o Senhor Jesus, que já tem provavelmente 1 ano e 6 meses de idade, aqui nós aprendemos como conhecer a Cristo. E eu desejo sinceramente para você que nesse Natal você não só celebre comendo um belíssimo peru ou compartilhe presentes com os seus familiares, mas que você de fato tenha um encontro vivo e pessoal com o Filho de Deus que te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. O texto nos apresenta como conhecer a Cristo. Em primeiro lugar, o Senhor nos diz: busque por um rei. Como conhecer a Cristo? Busque por um rei. O texto nos diz, amados irmãos, que Jesus nasceu em Belém da Judéia. E nos dias do rei Herodes, os magos vieram do Oriente para Jerusalém. E quando chegaram a Jerusalém, no palácio de Herodes, disseram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Jerusalém ficou empolvorosa, amados irmãos e irmãs. Herodes, que tinha matado seus 3 filhos com medo que eles o tirassem do trono, e que matou a sua própria esposa amada Mariana e a sua sogra Alexandra, entrou em desespero porque havia nascido o rei dos judeus. Com esses homens nós aprendemos, e se de fato queremos conhecer o Senhor do Natal, nós não podemos buscar Jesus como um mero filósofo humano. Nós não podemos olhar para Jesus como um agitador social. Nós não podemos ver a Jesus somente como um filantropo. Nós não podemos olhar para Jesus como se ele fosse um espírito evoluído. Porque a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que ele é o rei, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz para pagar o teu pecado e o meu pecado. E se você quer conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você tem que buscá-lo tal qual ele se revela a si mesmo. Ele é o rei, ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para pagar os teus pecados, para que você não seja jogado no inferno da ira de Deus, mas para que você seja perdoado e reconciliado com Deus. Cristo Jesus veio ao mundo para dar a vida em teu lugar. Portanto, meu querido, se você quer conhecer a Cristo, busque por um rei. O anjo, quando se revela aos pastores, lá em Lucas capítulo 2, diz o seguinte: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês o seguinte: um dos cânticos contemporâneos da igreja que eu mais gosto é um cântico composto por Jorge Camargo e Guilherme Kerr. E ele conta justamente isso aqui que eu estou falando para você. Ele diz assim: o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus. Mas ele diz mais, ele diz: descendo a glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. No coro ele diz: sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea ele a deu, ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. E de repente então, na terceira estrofe ele diz: acima dos céus, e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, é Jesus. E para terminar, se você souber, cante comigo, ele diz:
vida na cruz para te salvar. Creia nele e você será salvo, e você o conhecerá. Mas como conhecer a Cristo? Busque por um rei. Mas em segundo lugar o texto diz: busque na Escritura. Como conhecer a Cristo? Busque na Escritura. Herodes, amados irmãos, entrou em crise. Mandou chamar os principais sacerdotes e perguntou: onde haverá de nascer o Cristo? Então, queridos irmãos, eles abriram a Bíblia lá no profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. 700 anos antes de Jesus nascer, Miqueias tinha dito essa profecia: e tu, Belém Efrata, não és a menor entre as principais de Judá, pois de ti haverá de nascer o guia, o que há de apacentar o meu povo Israel. E o texto diz mais que ele existe antes da eternidade. Então os sacerdotes disseram: ele nascerá em Belém. E Herodes então manda os magos para Belém, com a desculpa mentirosa de que também quer ir lá para poder adorar Jesus. Mas o texto nos ensina que se nós queremos, irmãos, conhecer Jesus, nós não temos que buscar em filosofias humanas, nós temos que abrir o livro e entender que Cristo se revela nesse livro. Se você quer conhecer a Jesus, busque-o na sua santa palavra. Busque nas Escrituras. Pastor, por que os magos, que não eram mágicos, mas são sábios da região do Irã e do Iraque, descobriram que havia uma estrela? Porque em Números 24:17, 1300 anos antes de Jesus nascer, disse que sairia uma estrela de Jacó, sairia um cetro de Israel, que feriria nas têmporas a Moabe. A estrela foi profetizada, o nascimento em Belém foi profetizado. Querido amigo irmão, a morte de Jesus na cruz foi profetizada por Isaías 700 anos antes de Jesus nascer, quando ele disse: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia fala de Jesus, e se você quer conhecer a Jesus, você tem que buscá-lo nas Escrituras. Em certo debate com os fariseus, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus diz que se você quer conhecê-lo, você tem que buscar na Escritura. A Escritura revela que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Escritura revela, querido amigo e irmão, que não há outro caminho que leve a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. As suas obras, por mais que sejam boas, não te podem levar para o céu, porque ainda que você tenha feito boas obras, você pecou, e por causa do meu pecado e do seu pecado, nós merecemos a ira de Deus. Mas as Escrituras dizem que Deus nos amou tanto, que na plenitude dos tempos mandou o seu Filho ao mundo para pagar os nossos pecados na cruz. Se você quer conhecer a Jesus, examine as Escrituras. Certa feita, amados irmãos, eu estava em um culto e chegou um homem bêbado na porta, gritando, fazendo arruaça. Mas de repente os diáconos o acalmaram e o colocaram no banco, e o pregador do Evangelho anunciou Cristo, e aquele homem chorava muito. E quando o pastor fez o apelo, ele veio adiante e entregou a sua vida ao Senhor, creu em Jesus, foi salvo. Todo mundo disse: é um bêbado. Semana que vem ele estava lá, na outra semana ele voltou lá, e depois ele continuou, e foi discipulado, e foi batizado, e se tornou membro, e se tornou uma liderança na igreja. Sabem por quê? Porque quando a Escritura é pregada com fidelidade, Jesus se revela como aquele que pode salvar, como aquele que perdoa pecados, como aquele que reconcilia perdidos com Deus. Portanto, se sua vida anda perdida, se você se sente miserável, se você é escravo de drogadição, se você anda em desespero, Cristo Jesus se revela na palavra, para que você o conheça, para que você receba perdão, para que você receba paz, para que você tenha vida eterna. Se você quer conhecer a Cristo, leia as Escrituras, ouça as Escrituras, creia na mensagem das Escrituras. Sabem por quê, irmãos? A Bíblia, quando lida, crida, meditada, pregada e praticada, transforma a nossa vida.
A Bíblia, quando lida, crida, meditada, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Que você leia a Bíblia e Cristo se levante dela, e a sua vida e a sua família sejam transformados em nome de Jesus. Irmãos, esse livro transformou nações. Esse livro, amados irmãos, levou a ser o Ocidente a ser o que ele é. A mensagem desse livro transformou reinos. A mensagem desse livro jogou tiranias no chão. A mensagem desse livro libertou escravos. A mensagem desse livro perdoou pecadores. A mensagem desse livro pode mudar essa cidade, o Brasil e o mundo inteiro, porque esse livro nos apresenta o Filho de Deus, que deu sua vida na cruz para nos salvar. Como conhecer a Cristo? Busque-o nas Escrituras. Mas em último lugar, nessa manhã, o texto responde para nós: como conhecer a Cristo? Busque por um rei, busque na Escritura, mas busque para adorá-lo. Como conhecer a Cristo? Busque para adorá-lo. O texto da palavra nos diz, amados irmãos e irmãs, que Herodes manda os magos a Belém e diz a eles o seguinte: é uma raposa velha, me avisem onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque eu também quero adorá-lo. Eles vieram de longe para adorá-lo, e quando eles saem de Jerusalém, a escuridão fica para trás, e a Bíblia nos conta então que a estrela aparece novamente, e ela fica de pé sobre onde está o menino. E eles então acham a casa. Agora Jesus tem 1 ano e meio, e quando eles entram naquela casa, imaginem a surpresa e a alegria do coração daqueles homens. Eles viajaram mais de 1 ano para encontrar esse menino, mais de 1000 quilômetros a pé, trazendo seus camelos. E eles então veem a Jesus, e um deles traz ouro, amado irmão, e ouro é metal puríssimo, metal valorosíssimo, que nos mostra que Jesus Cristo é rei. Outro deles, amados irmãos, traz incenso, que no templo era oferecido a Deus pelos sacerdotes, nos lembrando que Jesus é o sumo sacerdote que oferecerá a sua vida para pagar os pecados do seu povo. E outro deles, amados irmãos, traz mirra, e mirra é uma erva amarga que simboliza sofrimento, mostrando que Jesus era profeta, porque profetas sofrem, e ele sofreu na cruz, dando a vida por amor de você e por amor de mim. Nunca ninguém nos amou como Jesus. Se nós queremos conhecer a Cristo, nós devemos buscar para adorá-lo e nos alegrarmos dele com todo o nosso coração. Há um discípulo na Bíblia que, quando conhece Jesus, exulta em adoração. Todos acham que Pedro foi o primeiro a confessar Jesus como Filho de Deus. Não foi. O primeiro a confessá-lo publicamente foi Natanael. Em João capítulo 1, a Bíblia nos conta a história que quando Filipe conheceu Jesus como Salvador, ele foi ao seu amigo Natanael e disse o seguinte: achamos o Messias. E Natanael, como bom judeu, virou para ele: de onde é? Ele falou: Jesus o Nazareno. Natanael falou assim: por acaso de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré era uma currutela, amados irmãos, um lugar feio, pobre e muito complicado. E aí Filipe falou para Natanael: vem e veja. E aí quando Natanael foi se encontrar com Jesus, Jesus virou e falou de Natanael: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael virou para Jesus e disse: de onde que você me conhece? Judeus oravam, amados irmãos, debaixo de suas figueiras. Provavelmente Natanael estava orando. E aí então Jesus disse para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Nós não sabemos que oração Natanael fez. Nós não sabemos se Natanael pediu: Senhor, me mostra que o Senhor está no controle de tudo. A gente não sabe. Mas ele estava sozinho debaixo da figueira, ninguém estava ali. E Cristo mostrou sua onisciência e disse a ele: quando você estava sozinho debaixo da figueira, eu te vi. Então Natanael disse: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Filho de Deus significa que Jesus é o próprio Deus, amados irmãos. Ele é Deus homem, que veio ao mundo para nos salvar, e portanto ele é digno da nossa adoração. Que nesse Natal você adore Jesus. Adore Jesus porque ele é o Rei.
Adore Jesus porque Ele é o Filho de Deus. Adore Jesus porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Adore Jesus porque Ele é a estrela da manhã. Adore Jesus porque Ele é a raiz de Davi. Adore Jesus porque Ele é o leão de Judá. Adore Jesus porque Ele é o maravilhoso conselheiro, porque Ele é Deus forte, porque Ele é Pai da eternidade, porque Ele é príncipe da paz. Adore a Jesus porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Adore a Jesus porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Adore a Jesus porque Ele é aquele que sacia a sede da alma de todo aquele que nele crê. Adore a Jesus porque nunca ninguém amou você como Jesus, que deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Então nessa manhã se arrependa dos teus pecados e diga: Deus, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para me salvar. Eu creio nele e dedico a Ele toda a minha adoração. Ao final dessa mensagem, nós nos perguntamos: como conhecer a Cristo? Busque por um rei, busque nas Escrituras, busque para adorá-lo, e ouça-o dizer: venham a mim, todos vocês que porventura estejam cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó querido, se arrependa de sua vida de pecado, se arrependa de tudo aquilo que te afasta de Deus, se arrependa de sua própria soberba, e se arrependa de buscar a Deus do seu próprio jeito. Religião alguma pode te salvar, só quem pode te salvar é o Filho de Deus. E ouça o clamor de Jesus: tire toda a carga, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha, e corra hoje, corra para os braços de Jesus. Ele perdoará os teus pecados, Ele te reconciliará com Deus, Ele te dará vida eterna, Ele derramará sobre a tua vida bênção sem medida. Portanto, venha hoje e creia em Jesus, e você será salvo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos orar nessa manhã. Se você ouviu essa palavra, aí onde você está, diz: pastor, eu quero conhecer mais a Cristo, eu quero conhecê-lo como Rei, como Filho de Deus, eu quero conhecê-lo conforme a sua palavra ensina, eu quero conhecê-lo para adorá-lo, eu quero ser cheio da presença dEle e viver como quem tem sua salvação. Se você quer conhecer mais a Jesus, coloque-se de pé onde você está. Nós vamos orar por você nessa manhã. Onde você está, por favor, coloque-se de pé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Deus abençoe os nossos irmãos da congregação que também estão aqui nessa manhã. Vamos orar por você antes de ouvirmos a cantata nessa manhã. Se você está aqui dizendo: eu quero conhecer Jesus, eu quero me entregar a Ele, coloque-se de pé. Eu quero orar por você nessa manhã. Jesus não precisa de você e nem de mim, somos nós que precisamos dele. Então coloque-se de pé e diga: eu quero me entregar, eu quero colocar a minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós te adoramos nesta manhã, porque tu nos amaste e deste teu Cristo por nós. Oh Deus, muito obrigado, porque nunca ninguém nos amou como Jesus, e Ele é o Rei da glória, e nós o exaltamos nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque tu te revelaste a nós da tua santa palavra, e ó Senhor, nos mostraste que nunca ninguém nos amou como Cristo, que pagou nossos pecados, que por causa do sacrifício dele nós já não receberemos mais a ira, nós os que cremos nele, mas estaremos na eternidade em sua presença. Mas tu já nos consideras justos e hoje nos dás a bênção da reconciliação, da adoção, da união espiritual com Ele. Tudo pela fé. Sustenta esses irmãos e irmãs que hoje se colocam de pé e estão dizendo que querem conhecer mais a Jesus, que querem se entregar a Ele e que querem viver todos os dias de sua vida na presença dEle. Permite, Deus, que a Unida te conheça cada dia mais e mais, e que a bênção do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Agora conduz, Deus, a nossa cantata. Abençoa os nossos coralistas que ensaiaram tanto. A Sandra, Deus, ó Pai, que tem se dedicado com tanto carinho. Cada um, Deus, ó Pai, dos nossos músicos, Deus, ó Pai, da nossa orquestra. Ó Senhor, que tudo aqui seja feito para adorar o Rei.
que deu a vida na cruz por nós. Abençoa-nos e conduze-nos até o final do culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.